Olá, bem-vindos ao workshop Há Caminhos Além da Autopublicação. Eu sou Vivi Távora, sou autora de literatura infantil. Como autora eu assino Viviane Veiga Távora. Eu tenho 8 livros publicados por 5 caminhos diferentes. Eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal e criatividade e resolvi juntar essas minhas duas paixões. E desde então tenho lançado alguns produtos, entre eles o curso Incubadora de Livros. Mas antes de falar do curso, eu quero falar com você um pouquinho dos caminhos para a publicação. Durante essas semanas, eu convidei algumas pessoas a dizerem para mim quais são as maiores dúvidas delas em relação à publicação de livros. Então, eu recebi dezenas de perguntas e o que me chamou a atenção foi que a maioria delas estava ligada à motivação. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as perguntas que eu recebi, muitas parecidas, né? Então, eu juntei essas perguntas, fiz blocos de perguntas, e depois que eu fiz esses blocos de perguntas, eu separei elas entre os 5 caminhos de publicação que eu já experimentei, e a maioria dessas perguntas estava num outro grupo, que era o grupo de motivação. Perguntas extremamente ligadas à motivação. Então, eu fiz assim, olha, só para você entender. Eu separei as perguntas por motivação, então aqui tem o resumo do maior número de perguntas que tem a ver com motivação. Depois, aqui, perguntas que tem a ver com os caminhos. Então, editora sob demanda, o caminho editoras comerciais. Vejam, a quantidade de perguntas é muito diferente. Concursos literários, editais e leis de incentivo e crowdfunding, que são os 5 caminhos que a gente vai conversar hoje. Isso não me espantou muito, porque eu acredito que a maioria das pessoas já tem em suas mãos as ferramentas que elas precisam para publicar o livro. Muitas pessoas têm essas ferramentas em mãos. Porém, a maioria delas para na dificuldade interior de publicar um livro. Como assim, Vivi? O mindset. A figura do escritor na nossa sociedade, ela tem vários estigmas. Além disso, você dizer para outra pessoa, não, eu quero publicar um livro, é quase como se você usasse assim o auge da sua vaidade de dizer que alguém precisa ler aquilo que você escreveu. Então isso causa uma barreira muito grande, sobretudo nas pessoas que têm uma crença limitante com falta de merecimento muito grande, que é o caso da maioria de nós. Então, eu percebo, isso se confirmou nas perguntas, que a motivação, que aquilo que leva cada um de nós a querer publicar um livro é o maior impedimento para todos nós publicarmos os nossos livros, principalmente aqueles que são iniciantes. Então eu recebi perguntas assim, Vivi, como dar o primeiro passo? Como lidar com o bloqueio criativo? Como não desanimar? Como começar a estruturar um livro? Como não ser repetitivo? Olha o medo de ser repetitivo. Quanto tempo você dedicou? Quanto tempo para escrever o primeiro livro? Quais são as suas inspirações? Por onde eu começo? O que um escritor de primeira viagem precisa saber? Motivação para iniciar, motivação para não parar, dicas sobre como vencer a zona de conforto, dicas para iniciar a escrita. Então, uma série de questionamentos que a gente vai trabalhar no nosso curso. Depois, ao final, eu vou falar um pouquinho mais desse curso. Então, são uma série de questionamentos que as pessoas fazem e que a gente vai trabalhar no curso. É o mindset, ou seja, não é complicado publicar um livro. Por que eu vi que não é complicado? Por quê? Para você publicar o livro, você precisa ter um livro. E depois você precisa de uma editora ou de uma gráfica. É simples. É muito simples. Porém, não é fácil. Primeiro porque você precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, eu acredito, é o que causa mais dificuldade nas pessoas. E depois, claro, as ferramentas que a gente também vai trazer para vocês aqui no nosso curso. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui também nesse workshop. Eu tenho bastante experiência nesses caminhos que eu vou te falar. À medida que eu for falando dos caminhos, eu vou te mostrando os livros que eu publiquei nesse caminho e vou te dando algumas dicas que vão te ajudar já agora a
começar a buscar, correr atrás da publicação dos seus livros. Então, a gente vai falar um pouquinho do primeiro caminho, que é o caminho das editoras sob demanda. Então, o que são as editoras sob demanda? São aquelas editoras que você se aproxima, tendo dinheiro, para bancar a sua publicação, ou você só publica depois de vender um livro por cada uma delas. Eu escolhi as editoras sob demanda como o primeiro caminho, e aí algumas perguntas foram feitas por vocês ao longo dessas 2 semanas. Então, do que eu preciso para publicar de forma independente? De quanto dinheiro? Quem eu preciso contratar? Como encontrar colaboradores? Eu preciso de revisor, diagramador? Preciso de criador de capa, ISBN, ficha catalográfica? Quanto custa para publicar? Sim, precisa de todos esses profissionais. Muitas vezes as editoras sob demanda oferecem isso dentro do pacote ou à parte. Existem editoras sob demanda de diversos tipos, né? Nós somos muito criativos. Então, existe editora sob demanda que você chega com dinheiro, paga para publicar, ela te entrega os livros e você vende. Existem outras editoras que, por exemplo, a editora banca parte da tiragem e você banca a outra parte da tiragem. Você, então, recebe os livros, né, que você bancou e a editora te dá direitos autorais daqueles livros que ela bancou. Há editoras que só fazem a diagramação do seu livro, deixam ele prontinho, vende online e quando vende, imprime. Não é o caso dos infantis, porque os infantis são mais difíceis de imprimir só um exemplar. Mais difíceis não, mais caros para imprimir só um exemplar. Então, a editora sob demanda, ela funciona assim. Você tem o dinheiro, você paga, eles publicam seu livro sob diversas formas. Existem algumas editoras sob demanda que pré-selecionam, então elas só fazem, mesmo você tendo dinheiro, elas só fazem se você tiver ali de acordo com a linha editorial delas. Então existem diversos tipos de editoras sob demanda e de fato você precisa de todos esses profissionais, sejam eles da própria editora ou contratados como freela. A editora sob demanda, e por isso escolhi ela como primeiro caminho, a editora sob demanda ela é uma necessidade dos outros caminhos. A gente vai ver lá na frente que alguns dos outros caminhos precisam necessariamente contratar uma editora sob demanda se você não tiver a sua própria editora. Isso porque o livro precisa ser impresso, precisa ir para o leitor. Porém, por que eu falo que há caminhos além da autopublicação? E é essa tecla que eu venho batendo há alguns anos. Você simplesmente pegar o seu texto, pagar para que ele seja transformado em livro e ter esse livro nas suas mãos, fica muito difícil de fazer com que você chegue até o leitor. Porque você vai ter que fazer um esforço para que as pessoas saibam que você tem esse livro, então elas, dentro das que sabem, aquelas que são seu público-alvo, aquelas que querem, mesmo sendo seu público-alvo, querem ou não ter acesso ao seu livro. Esses outros caminhos, eles nos dão a possibilidade de chegar um pouco mais rápido a um número um pouco maior de leitores. Então, a gente vai perceber que as editoras sob demanda são super necessárias, mas que a gente pode utilizá-las de outras maneiras que não essas que são a mais comuns. Tipo, quero publicar um livro, vou lá, pago, publico, faço lá o processo todo e jogo ele no mundo. Então, por isso que eu trago esses outros caminhos. Então, esse caminho de editora sob demanda no nosso curso, se você for fazer, a gente vai detalhar cada profissional, vamos falar de cada uma das funções deles, né? Vamos falar também de ISBN, ficha catalográfica, enfim. Mas no finalzinho eu vou falar para você desse curso que eu estou super ansiosa. Então, o primeiro caminho, editora sob demanda. O segundo caminho, editora sob demanda, eu publiquei alguns livros, vamos lá. Eu publiquei o livro Sem Pé Nem Cabeça, editora sob demanda. Marelix da Praia Louca, Cordel de Santa Terezinha. Mas, Vivi, do nada você publicou esses livros, uma editora sob demanda? Não. Eu utilizei outros caminhos e aí, claro, precisei das editoras para que eles fossem publicados e a gente já vai falar daqui a pouco. O segundo caminho
são das editoras comerciais. Muitas pessoas, muitos autores me procuram, nas perguntas aqui de vocês também. Vivi, eu estou em dúvida, eu procuro uma editora conceituada ou eu publico sozinha? Vivi, me dá dicas de boas editoras abertas a novos autores e dicas de como chegar até elas. No curso a gente vai detalhar um pouco mais, mas aqui eu já quero dizer para você que é importante sim publicar por editora comercial. Eu não tenho as editoras comerciais como bruxas, né? Muita gente fala mal das editoras comerciais porque é difícil publicar por elas. Com certeza, elas têm um valor específico, elas são empresas, elas são comerciais, elas têm as linhas editoriais dela e elas escolhem aqueles livros que vão render dentro da linha editorial, da proposta, do objetivo, claro, render lucro para elas. As editoras comerciais têm essa dificuldade do número, porque somos muitos autores para pouca demanda, né? Somos muitos autores para uma demanda talvez um pouco mais específica. Então, a dica que eu dou para você é que se você tem interesse em publicar um livro, se você tem um livro que se encaixa dentro da linha editorial de alguma editora, que você comece agora, não deixa para depois. Porque o processo com uma editora comercial geralmente demora muito. Então, se você ficar deixando, eu não sei se tá bom, não manda. O máximo que vai acontecer é você receber um não. Ou melhor, o máximo que pode acontecer é você não receber resposta nenhuma. Porque algumas editoras dizem, se nós não entrarmos em contato com vocês no período de 6 meses, automaticamente você considere que nós não temos interesse em publicar o seu livro. Então, se você tem interesse, se você conhece a linha editorial, e aí fica a primeira dica, você precisa saber o que é o seu livro, né? Você precisa ter bem claro. E depois você precisa procurar editoras que publiquem livros iguais ou semelhantes ao seu. Ou seja, que o seu livro se encaixe na linha editorial dessa editora. Primeira coisa, não adianta você mandar, por exemplo, um livro de literatura infantil para uma editora que só publica livros técnicos que foram teses de doutorado. Não adianta, elas não vão publicar. Então você precisa publicar, você precisa pegar catálogo, sabe? Quando vai na Bienal, eu vou na Bienal, eu saio pegando catálogo de tudo quanto é editora, porque elas se renovam, as linhas editoriais se renovam, né? Os editores mudam, enfim. Então, é importante você conhecer a linha editorial das editoras, ver em qual dessas editoras que o seu livro se encaixa, ver qual é a forma de envio de original é o seu texto puro, né? A forma de envio desse original, se analisar bem, e aí você enviar o seu texto e aguardar, ter paciência, resiliência e tudo mais. Então eu te digo assim, não tenha resistência, eu amo a minha editora, eu trabalho com a editora Panda Books, os meus livros que foram publicados por editora comercial foram publicados todos pela Panda Books, são esses livros aqui, o Limericks Trava-Línguas, o Pé de Limerick, O Sumiço do Tempo e Lugar de Bicho. São os 4 livros que eu tenho publicado para a editora comercial, sou muito feliz com eles. Eles fazem com que o meu livro chegue a leitores que eu não conseguiria sozinha. Por exemplo, o livro Lugar de Bicho e o livro Limericks Trava-Línguas foram vendidos para o governo federal através de um programa, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, através da editora, que faz um trabalho incrível, enviou os livros para seleção, enfim. Vendeu recentemente vários livros para escolas particulares, onde eu pude estar junto com os leitores. Então, a editora comercial, de fato, vale a pena o esforço, a espera, para você chegar até uma editora comercial. Então, eu digo, comece agora. Não espera, não espera. É o que eu disse, eu vou repetir. O máximo que pode acontecer com você é você receber ou não. Eu já recebi vários nãos, todos os meus livros publicados, de alguma forma, já receberam não de uma editora comercial. É o tempo com a editora certa para que você tenha o seu livro publicado. É claro, sempre que eu recebo um não, eu revejo o texto, enfim. Mas quando eu estou certa de que o texto é bom, eu realmente insisto. Tenho livros que receberam não de editoras e que estão sem publicar também, né? Não necessariamente todos os livros que receberam não foram publicados. Então, editora comercial insiste, identifica a editora, identifica a sua linha editorial,
identifica o seu tipo de livro, identifica a linha editorial das editoras, veja qual que dá, liga e envia, claro, pesquisa no site das editoras a forma de envio e envia os seus textos com persistência, resiliência e muito respeito, né? Se a editora diz, não mandem e-mail cobrando resposta, por favor, não mande e-mail cobrando resposta. Se a editora diz não, aceite o não. Simples assim, tá bom? Então, o primeiro caminho, editoras sob demanda. Segundo caminho, editoras comerciais. O terceiro caminho são os concursos literários. Lembra que eu falei que sempre a gente vai precisar, quase sempre a gente precisa da editora sob demanda, mas que alguns caminhos podem nos ajudar. O concursos literários, não necessariamente você vai precisar de uma editora sob demanda. Por quê? Nem todos os concursos literários envolvem publicação de livro. É importante deixar claro isso, né? Então, nem todos os concursos literários envolvem publicação de livro. Mas alguns concursos literários têm como premiação a publicação de livro. Tem outros que, inclusive, têm a publicação do livro e mais um adiantamento de direitos autorais. Então, como que funcionam os concursos literários? Os concursos literários, geralmente, surgem através de uma regra, né? A instituição, seja pública ou privada, cria uma regra para selecionar textos, ou para publicação de um livro sozinho, ou para publicação do teu texto dentro de uma antologia. Como eu disse, nem todos os concursos envolvem a publicação. Porém, eu fiz a escolha de só participar de concursos que envolvem a publicação. Uma questão totalmente pessoal, tempo, prioridade. Por exemplo, hoje o concurso da CEP, que é um concurso de literatura, está com as inscrições se encerrando. Eles envolvem premiação em dinheiro e publicação de livros, então desse eu estou participando. Mas nem sempre foi assim. Eu já participei de concursos literários que não envolviam nem premiação em dinheiro e nem publicação de livro, mas hoje é a minha escolha e eu acho que é super válido você participar de todos os concursos literários que você puder, se você tiver tempo e texto, né, disponível para isso, que não é meu caso, eu tenho poucos textos hoje, então eu prefiro priorizar concursos que garantam a publicação ou prêmio em dinheiro. Então, os concursos literários você tem que ler a regra, né? Geralmente eles requerem ineditismo, isso é importante. Ineditismo significa também não publicar o texto na internet, por isso que eu não publico texto nenhum meu na internet. Depois eu posso querer usar em algum livro e eu posso perder por ineditismo. E aí você vê lá a regra e participa. A mesma coisa de editora comercial. Persistência, resiliência, tem que tentar uma vez, 2 vezes. Eu já ganhei concurso literário que eu insisti 2, 3 vezes com o mesmo texto, né? Não foi de publicação de livro, e aí finalmente eu ganhei. Então precisa de fato ter paciência. E a mesma dica da editora comercial, se você quer, começa agora. Eu tenho uma fonte de concursos literários, que é o site concursos-literários.com ou .com.br. Eu não sei porque fica gravado no meu favoritos, eu só entro, mas é concursos-literários.com ou .com.br. Eles também têm uma comunidade, uma página no Facebook. Começou com uma comunidade do Orkut, mas hoje é uma página no Facebook, e lá eles têm bem catalogado, tudo direitinho, os concursos literários. Eu acho que você deveria arriscar. Tem que arriscar. Da mesma forma das editoras comerciais, o máximo que vai acontecer é você receber um não. O máximo que vai acontecer é você não ganhar, e não ganhar você já não ganhou, né? Então, fica a dica aí para você já começar a enviar os seus textos para concursos literários, sobretudo para concursos literários que envolvem publicação, tá bom? Então, primeiro caminho, editora sob demanda. Segundo caminho, editoras comerciais. Terceiro caminho, concursos literários. Quarto caminho, concursos literários, eu publiquei esse livro aqui, O Decifrador de Poema. Eu participei do concurso literário, segundo concurso de literatura infanto-juvenil da CEP, tá? Aí eu ganhei 3º lugar na categoria juvenil e eles publicaram um livro. Eles publicaram um livro, eles fizeram tudo, eles vendem, eu recebo direitos autorais.
como se fosse uma editora comercial. Mas, na verdade, foi através de um concurso literário, e aí a SEB atua como uma editora comercial vendendo os livros. Mas a seleção desse livro foi através de concurso literário, e a publicação dele foi através desse concurso literário. Tá bom? O quarto caminho, editais de publicação. Eu publiquei 2 livros por editais de publicação. Esse aqui, Cordel de Santa Terezinha, eu publiquei pelo Ministério da Cultura, no programa Mais Cultura de Literatura de Cordel. Então, eu fui selecionada. No projeto, eu previa a doação dos exemplares desse livro para a Associação Aliança de Misericórdia, para que eles vendam os livros e a verba seja revertida para as obras sociais deles. Tá? E o livro Marilíquios da Praia Longa foi meu primeiro livro publicado através de edital de publicação de livro do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Eu publiquei esse livro com o apoio do governo estadual e o outro do governo federal. Os editais, eles são para financiar o livro, para pagar a publicação do livro. Eles são pontuais. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma incidência um pouquinho maior por causa do PROAC. O ano passado era só de criação e esse ano está sendo de criação e publicação. Para participar, primeiro que você tem que pesquisar bastante. Ter sempre um projetinho base pronto, sabe? Então, assim, olha, eu tenho esse livro escrito. Mas, assim, o livro escrito, ele não é o projeto, né? Então, você precisa ter o livro escrito e ter um projeto base dele. Saiu um edital, você adequa esse projeto base às regras desse edital, porque cada edital é de uma forma, não adianta você achar que vai ter um projeto pronto para todos os editais. Você vai ter um projeto pronto para, um projeto base para adequar para os editais que surgirem, tá bom? A dica que eu dou é inovação, criatividade. Não adianta você pedir, né? Você está pedindo, né? Quando você participa de um edital. Pedir dinheiro para publicar um livro que não tem ineditismo, que não tem criatividade, que não tem aí algo de novo e inusitado, algo fresco para ser publicado, ou que a temática não seja relevante, né? Então, de fato, você precisa investir seus melhores textos em editais, porque você está pedindo dinheiro público para publicar seu livro. Tá? Quando você participa tanto de um concurso literário quanto de um edital, a gente está alcançando aquele efeito que eu falei no começo. A gente está mostrando para o mundo que a gente é escritor e que tem uma instituição ou jurado, enfim, o que quer que seja, que está olhando para a gente e gostou do nosso texto. Isso faz com que os nossos leitores se despertem para a gente. Né? Então, ganhei um concurso literário. Nossa, se ela ganhou um concurso literário, tem alguma coisa de bom nesse livro, então eu acho que eu vou ler esse livro. Né? Então, o nosso leitor que estava lá, adormecido, né, sem saber se ia ler nosso livro, que tem tanta coisa, tanto livro sendo oferecido, dá um estalo nele. Então, o seu leitor acorda para você, ele abre os olhos. Por isso que a gente pode até fazer uma autopublicação, mas a gente também tem que investir em publicações dessa maneira. A gente precisa investir em publicações dessa maneira, justamente para que o nosso leitor desperte para os nossos livros. Então, o concurso literário e os editais, eles têm esse toque, né? E, além disso, facilita a distribuição, porque você tem aí o apoio, a validação de um governo, de uma instituição, seja quem for que esteja fazendo o concurso ou o edital. Tá bom? Então, primeiro caminho, editoras sob demanda. Segundo caminho, editoras comerciais. Concursos literários, editais de publicação. E o último caminho, que tem quase o mesmo efeito dos editais de publicação e os concursos literários, que é o crowdfunding. Então, assim, a gente subestima, eu acredito, que nós subestimamos demais a capacidade das outras pessoas doarem, né? Então, muitas vezes nós não fazemos com medo de que as pessoas não doem. Eu, por muito tempo, resisti. Mas, enfim, resolvi fazer uma campanha de crowdfunding há 2 anos atrás. E com a campanha de crowdfunding, eu publiquei esse livro, Sem Pé nem Cabeça. 155 pessoas ajudaram. Eu captei aproximadamente R$12 mil para fazer uma publicação de R$1.000 e entregar
de R$ 1.000, desculpa, de 1.000 livros e entregar as recompensas. Quando você lança um livro, você não sabe quantos leitores você vai ter. Então, quando eu lancei aqui, vamos ver. O Lugar de Bicho, que é o mais novinho e que é para bebezinho. Quando eu lancei o Lugar de Bicho, bom, eu fico na expectativa de que muitas crianças leiam meu livro, né? Mas eu não tinha ideia, não tinha noção de que 100.000 exemplares desse livro iam ser distribuídos para as escolas públicas de todo o país. Eu não tinha a mínima noção. Ou seja, quando a gente publica um livro, é tiro no escuro. Pode ser que todo mundo ame, pode ser que não. Quando você publica por uma editora comercial, a chance aí, né, de você que as pessoas gostem é grande, porque houve aí um crivo. Concurso literário, editais de publicação, a mesma coisa, né? Existe aí, então, a possibilidade que seu livro seja bom, mas mesmo assim não dá para medir o alcance do que você vai fazer. Então você começa com um tiro no escuro. Quando você faz uma campanha de crowdfunding, você já vai angariando leitores. Por quê? Se uma pessoa pega o cartão de crédito dela, vai na tua página e doa para você um dinheiro para você publicar o seu livro, o que ela vai fazer? Primeira coisa que ela vai fazer quando o seu livro chegar na casa dela? Ela vai ler. Ela vai ler. Por quê? Porque ela se sente parte, ela se sente participante dessa publicação. E claro, você vai deixar isso claro para ela. Eu deixo claro para as pessoas que contribuíram com a campanha do Sem Pé Nem Cabeça que elas publicaram esse livro. Porque foi de verdade elas que publicaram esse livro. Foram de verdade, né? Elas que publicaram esse livro. Que, aliás, é um livro muito bacana. Tem a apresentação do Fabrício Carpinejar, né? E aqui a quarta capa do Dr. Ezequiel Teodoro da Silva. Então, a campanha de crowdfunding, além de, claro, você angariar dinheiro, arrecadar dinheiro para publicar o seu livro através de uma editora sob demanda, porque é isso que você vai fazer, você está garantindo um número de leitores. E outra coisa, para você conseguir que essas pessoas contribuam com essa campanha, você vai ter que divulgar muito, 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 muito. Eu brinco que eu fiz bullying digital com os meus amigos, assim, mas 7 vezes é pouco, perto da quantidade de vezes que eu pedi que os meus amigos contribuíssem com a campanha. Então, essa insistência do assunto, eu sou escritora, eu preciso ser publicar meu livro, isso vai entronizando na cabeça das pessoas, e as pessoas de fato se convencem, mas ela é escritora. Ela é escritora? Quantas pessoas não sabiam que eu era escritora? Mesmo tendo 6 livros publicados, muitas pessoas não sabiam que eu era escritora e foram, assim, interiorizar, né, que eu sou escritora depois da campanha, porque foi uma insistência muito grande, um bullying digital mesmo, como eu brinco. Então, o crowdfunding, além de arrecadar dinheiro para você publicar o seu livro, ele te dá essa visibilidade. E você vai precisar, né? Você não fica assim toda hora, gente, por favor, compre meu livro, compre meu livro, compre meu livro. Mas se tá campanha de crowdfunding, você fala, gente, por favor, ajude minha campanha, gente, por favor, ajude minha campanha, gente, por favor, ajude minha campanha. Por quê? Porque eu sou escritora, porque eu sou escritora, e aí você acaba garantindo a distribuição do seu livro. Tá bom? Então, esses são os 5 caminhos de publicação de livro. Para você fazer crowdfunding, a gente tem várias plataformas. Eu trabalho com a plataforma da Kikante, são super sérios. Assim, eu não tive problema nenhum com a Kikante. Conheço a Vivis, a Kenzie, que tá agora em campanha para um livro dela. A fundadora da Kikante está em campanha lançando o livro dela, porque de fato é um caminho que a gente não pode subestimar, tá? Eu não sei se você de fato quer dar esse passo para publicar o seu livro. Eu acredito, com muita honestidade, que nem todas as pessoas estão preparadas para dar o passo para começar a mudança de mindset para publicar um livro. Mas eu espero que algumas pessoas estejam preparadas para isso, e por isso que eu resolvi criar esse curso, o curso Incubadora de Livros. Incubadora, porque de fato eu não quero só te dar a ferramenta, eu quero pegar você, a sua ideia, incubar, maturar, para que você de fato seja lançado no mercado, sabendo o que você vai fazer. Então,
Eu não sei se você quer dar espaço além. Se você quer dar espaço além, te convido a ficar mais um pouco e escutar um pouquinho da minha oferta, daquilo que eu tenho para te oferecer. Eu quero te oferecer inicialmente toda a minha expertise na área de publicação de livros. Eu errei muito na publicação desses livros e dos outros que não foram publicados. Eu aprendi muito nessa tentativa, acerto, erro, acerto, erro. Então eu quero de fato te oferecer aquilo que eu tenho de melhor no aprendizado do dia a dia, desses últimos quase 10 anos com a publicação de livro. Eu sei que são poucas as pessoas que vão conseguir dar esse passo, né? Eu tenho essa consciência. Por isso também eu não estou oferecendo muitas vagas do curso Incubadora de Livros, porque eu quero fazer customizado. Como esse workshop eu fiz customizado com base nas perguntas que vocês me deram, eu quero fazer um curso customizado, eu quero fazer uma coisa bacana. E antes disso, assim, antes da gente entrar na ferramenta em si, no curso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouquinho o programa, eu quero de fato ficar um mês inteiro mergulhada com você na sua mudança de mindset. Foi aquilo que eu disse no começo desse workshop. Você pode ter todas as ferramentas. Muitas pessoas têm as ferramentas. Mas se você não estiver preparado, se você de fato não estiver preparado para publicar o seu livro, você vai se auto-sabotar tanto. Você vai colocar tanto empecilho, tanta barreira, e qualquer coisa vai te parar de fazer o curso. Qualquer coisa vai fazer com que você não publique. Qualquer pessoa, qualquer não de uma editora vai fazer com que você pare porque você não está preparado. Sabe? As pessoas perguntam assim, nossa, mas e se der errado? Não, a gente não tem medo que dê errado. Muito pelo contrário. Nós sempre estamos preparados para que dê errado. A pergunta é, e se der certo? Você está preparado para que a sua mensagem seja lançada no mundo, para que a sua mensagem seja lida pelos seus leitores? Então, essa de fato é a pergunta que a gente tem que se fazer. Nós estamos preparados para dar certo? Então, eu acredito que a maioria de nós não está preparado para dar certo. Isso eu falo agora com a minha experiência como coach na área de desenvolvimento pessoal. E na minha experiência pessoal, eu esperei demais para realizar meu sonho. Eu esperei demais para dar esse curso para você. Só para você ter uma ideia, meu pai foi o meu maior incentivador. Meu pai sempre me incentivou. E ele não viu eu publicar meu primeiro livro. Meu primeiro livro foi publicado 1 ano depois que meu pai faleceu. Então o tempo importa sim. Importa. Importa. Se eu tivesse tido coragem de dizer para as pessoas que eu queria ser escritora, eu nem dizia para as pessoas. Quando eu fui fazer o curso, o curso de escrita literária, o meu pai ainda estava vivo. Mas infelizmente eu não tive tempo de que meu pai visse o meu livro, meu primeiro concurso literário que eu ganhei. Eu ganhei com esse livro aqui, Sem Pé Nem Cabeça, do Ministério da Educação. Eles não publicaram o livro, por isso depois eu publiquei através de uma campanha de crowdfunding. Então o tempo importa sim. Tempo importa. Tá? Não sei se você está no teu tempo agora, se você vai ter coragem de dar esse passo. Mas a ideia é oferecer para você esse curso e nesse primeiro mês do curso a gente vai trabalhar mindset. Você vai fazer uma análise comportamental, eu vou te dar uma devolutiva, a gente vai descobrir junto quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, aquilo que você precisa melhorar. Depois a gente vai fazer um plano de ação para o curso e para a vida, para você publicar o seu livro. Então, nesse primeiro mês, a gente vai mergulhar nisso para que, de fato, as minhas ferramentas façam efeito com você. Porque eu não quero só oferecer ferramenta. Eu quero, de fato, que você saia desse curso publicando o livro. Eu quero que você tenha a mesma felicidade que eu tive quando olha isso aqui. Meu sobrinho, além dos meus livros, meus leitores, tendo acesso aos meus livros. Quantos leitores? Hoje eu já tenho mais de 205 mil livros vendidos. Isso não tem preço e eu quero oferecer isso para você. Eu quero poder ser canal para essa alegria, para essa satisfação, para essa sua autorrealização de publicar um livro. Eu espero mesmo, de fato, que você sinta a mesma felicidade que eu. Eu quero que você se faça uma pergunta. Se daqui a 1 ano você olhar para trás
Fala, nossa, eu não publiquei meu livro. Você vai se arrepender de não ter feito agora, dado esse passo? Se daqui a 3 anos você chegar lá, e 3 anos voam, né? Você chegar lá e se perguntar, nossa, eu não publiquei meu livro, eu devia ter começado lá atrás. Como que você vai se sentir? Né? Como eu me senti quando meu pai faleceu e eu não tinha meu livro publicado. Ou melhor, quando eu publiquei meu livro e olhei que o meu pai não estava vendo esse meu livro ser publicado, porque de fato, eu protelei demais para realizar meu sonho. Eu comecei a escrever com 30, comecei a publicar meu livro, publiquei o primeiro livro com 30 anos. Né? Então, de fato, o tempo faz diferença. Agora falando do curso que eu preparei com muito, muito, muito carinho para você, eu vou compartilhar aqui a página com você. Aqui, olha, em 6 dias, 22 horas e 54 minutos, expira o nosso tempo. Aqui já tem esse vídeo do workshop. O que você vai aprender no curso Incubadora de Livros? O módulo 0, como eu te falei, como você está, a gente vai trabalhar perfil comportamental, baseado na teoria DISC de Marston, tipos psicológicos de Jung e teoria dos valores de Sprenger. Eu vou te dar uma devolutiva, eu e você, do seu perfil comportamental. A gente vai falar um pouquinho juntos de crenças limitantes, crenças fortalecedoras, ou seja, o que você te limita, o que pode te fortalecer. A gente vai falar um pouquinho da sua melhor versão e juntos vamos fazer o plano de ação para o curso e para a vida. No módulo 0 a gente vai trabalhar um pouquinho o seu livro, porque não adianta querer publicar se a gente não tem uma consciência clara de como está o nosso livro. E aí eu vou falar dos profissionais do livro, vou te dizer os caminhos para registrar os seus textos, se você quiser deixar eles registrados, protegidos. Vou falar um pouquinho de ajuda necessária, que é umas dicas que eu dou de uns livros incríveis para quem é escritor, livros de cabeceira para escritores. Depois a gente vai falar sobre as editoras sob demanda. Isso está na página, tá, do curso, você vai ver depois. No final de cada um dos módulos, onde eu falo dos caminhos, eu pergunto para você se esse caminho é bom para você. Mas eu não pergunto assim, né? Eu pergunto mesmo. Então a gente vai ter uma série de perguntas pra gente ir identificando. Tá, editora sob demanda é pra mim? Não, Vivi, editora sob demanda não é pra mim. Então, beleza. Deixa a ferramenta aí, porque pode ser um dia, e bora pra próxima ferramenta. Não, Vivi, editora sob demanda é boa pra mim. Então, bora trabalhar. A gente já trabalhou o mindset, tá preparado pro sucesso, bora trabalhar. Antes mesmo da gente continuar o curso. A gente já vai tentando os caminhos no decorrer do curso para a gente poder te dar todo o apoio necessário. Bom, depois a gente vai falar sobre as editoras comerciais, como que está o mercado, preparação de originais, envio de originais. E de novo, a gente vai se perguntar, editora comercial é boa para mim? É boa para mim, Vivi. Bora, vamos lá, vamos ver quais editoras, vamos junto fazer todo esse trabalho. Depois os editais de publicação, vou falar dos tipos, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar a fazer um projeto básico para deixar preparado para quando o edital surgir. Vamos se perguntar se o caminho é bom para você, que eu vou te dar 2 bônus. Um bônus é inovação e criatividade, porque lembra que eu te falei? O teu livro, ele tem que ter aí um toque de inovação, tem que ter criatividade, senão não justifica que o governo pague pela publicação dele. E também vou te ajudar a fazer um currículo, se você não tem aí muita experiência, ou até se você tem um currículo que seja bacana você colocar em editais. Depois a gente vai falar um pouquinho de concursos literários, os tipos de concurso, vamos ver se esse caminho é bom para você. E um bônus, resiliência e persistência, que serve para a vida, mas sobretudo para concursos literários. Depois eu vou, o módulo 6, financiamento coletivo, o que é crowdfunding. Vou te dar um passo a passo para você fazer a sua campanha. A gente vai de novo definir se esse caminho é bom para você. E de bônus eu vou te dar uma aula de marketing digital para você preparar o seu livro, o lançamento do seu livro. Depois no módulo 7 a gente vai falar um pouquinho de lei de incentivo, que também é uma forma de publicação, que eu não falei aqui, porque eu, apesar de ter projetos aprovados para captar, eu nunca consegui captar. Mas eu vou te trazer um pouquinho aqui da experiência que eu tenho, então, que são leis de incentivo, como fazer um projeto base para apresentar em alguma lei de incentivo, ver se esse caminho é bom para você
E um bônus, uma aula de captação de recursos para projetos já aprovados. Depois a gente vai ver aqui editais de criação literária. A gente vai ver os tipos de editais, um projeto base para esse edital e se o caminho é bom para você. Eu já fui contemplada com o edital de criação literária da Funarte Biblioteca Nacional. Nós ganhamos lá uma bolsa para fazer a criação de um livro. Então, eu precisei mandar o projeto desse livro e recebi uma bolsa para criar o livro. Não publiquei, só para criar. Eles pagaram me pagaram só para criar o livro, tá? Depois eu vou te dar 3 bônus, publiquei agora. Um módulo com dicas para como você fazer com que os seus livros cheguem aos seus leitores. Depois, o módulo bônus 2, palavras amigas, onde eu vou tirar dúvida, enfim, só estar junto com você te ajudar. Então, eu vou criar um módulo bônus só para isso, para tudo aquilo que a gente viveu ao longo do curso. E, por fim, um outro bônus que é um glossário do mercado editorial, tudo que você precisa saber, tanto de especificações técnicas do livro, quanto termos utilizados, seja pela tradição ou de fato como um uso técnico. Depois aqui, na página, você vai ver que alguns ex-alunos meus, alunos de cursos presenciais, falam sobre mim, a minha metodologia, como que eles fizeram os objetivos dele. Aqui tem a Karen Berni. Através das aulas da Vivi, aprendi não somente a passar para o papel, mas aprendi como colocar os meus projetos em prática. Estou no 3º ano de realização do meu projeto. A Karen faz um projeto muito bacana de audiovisual. Aqui é para vocês ter a coragem de se inscrever. E aqui, por fim, tem os vídeos no meu canal do YouTube, onde eu falo como eu publiquei cada um dos meus livros, um pouquinho do que eu falei no workshop, não tão detalhado como hoje. Mas tem aqui, se você quiser ver a capa deles, enfim. Assistir os vídeos, vamos lá, dê mais um passo para a realização do seu sonho. Não perca a oportunidade de fazer parte da primeira turma do curso Incubadora de Livros com Valor Especial de Lançamento. É isso, para você que está depositando sua confiança em mim, de fazer esse curso comigo. Eu estou oferecendo um valor especial de lançamento, pode ser parcelado em 12 vezes. Eu espero que você tenha coragem de começar esse caminho. E com certeza, você tendo coragem de começar esse caminho, eu te garanto que eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa. Tanto para assumir, para mudar o seu mindset, como alguém que quer de fato vencer, que quer de fato levar a sua mensagem ao mundo, como eu também vou te dar todas as ferramentas que você precisa para publicar o seu livro. O carrinho vai ficar aberto por 7 dias. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, deixa seus comentários nas minhas redes sociais, pode mandar um e-mail, chama a gente no chat, mas não perca a oportunidade de realizar o seu sonho. Eu espero de verdade que a gente se encontre daqui a uma semana, fazendo toda a análise do seu perfil comportamental para você mudar a sua vida e, o mais importante, mudar a vida das outras pessoas. Tem aí um monte de leitores esperando a sua mensagem chegar até eles. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até semana que vem nas aulas do curso. Tchau!